Olá, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa habitual Livremente, o nosso episódio número 74. E este episódio e este programa é o que nós habitualmente fazemos às terças-feiras aqui no Livremente, às 10 da noite em Portugal, às 7 horas da tarde no Brasil, ou às 6 horas da tarde no Brasil, dependendo do fuso horário ou da fase do ano. E portanto é com muito gosto que fazemos isto já desde janeiro de 2021. O meu nome é Evandro Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico e psicoterapeuta e tenho o objetivo, ao criarmos este programa, com o apoio da M Saúde e do jornal da diáspora portuguesa Bom Dia, para levarmos ciência, metáforas e exemplos um pouco por este mundo fora. Este programa tanto é feito de uma forma individual, em que trago temas para poder partilhar convosco na área do comportamento e da ciência do comportamento, e também convidados para que ao longo das semanas e ao longo do tempo possamos trazer algumas temáticas com alguns especialistas e algumas pessoas que podem dar aqui um contributo importante para temas que possam ser do interesse comum de todos nós. Para quê? Para que, quando nós temos pessoas mais inteiras, nós somos mais capazes de funcionar melhor uns com os outros. E por isso nada melhor que respeitar aspectos biológicos, psicológicos, sociais, académicos, profissionais e espirituais. Porque, ao fim e ao cabo, é isto que nos define, é esta combinação das várias características que nós somos e que combinam e interagem umas com as outras na sociedade para que possamos funcionar em conjunto. O tema de hoje é com um convidado que é um treinador de nutrição e bem-estar, que é o Zé Miguel. E o Zé Miguel vai entrar à conversa connosco já, porque ele já tem aqui o nosso convite. Vamos ver se entra. Alô? Viva! Como estás, Zé Miguel? Tudo bem? Por aí também está tudo ótimo. Tudo em ordem. Estás-me a ver bem? Estás-me a ouvir bem? Sim, tudo perfeito. E aqui também está tudo ok? Aqui também está tudo ok. Os nossos seguidores, se tiverem dúvidas ou questões, ou se o som não estiver a passar em condições, eu peço que digam nos comentários, porque eu vou estando atento aqui ao que vai sendo partilhado com a nossa audiência. Zé Miguel, em primeiro lugar, obrigado por esta oportunidade de falar contigo e de estarmos aqui neste nosso programa. Como eu estava a dizer no início, o nosso objetivo neste projeto é nós conseguirmos levar ferramentas e exemplos às pessoas de uma forma sustentada e que possam ser replicadas para que depois cada um descubra o que é o melhor para si. Porque, ao fim e ao cabo, quanto mais nós nos conhecemos as nossas características, mais sabemos geri-las, não é? E, portanto, antes de podermos falar aqui um bocadinho ao detalhe destes aspectos da nutrição, do exercício físico, do bem-estar, ainda por cima em tempos de verão, não é? Porque, basicamente, toda a gente agora quer estar em forma e quer ter um corpo são em tempos de verão, que é esta a nossa temática do programa de hoje, para as pessoas perceberem melhor quem é o Zé Miguel, não é? Antes de mais, quero agradecer também o convite que o Evandro me proporcionou para estar cá, para falar um bocadinho deste tema. É um tema realmente importante e que muitas vezes descuramos e não temos noção de importância. Antes de mais, então, o meu nome é Zé Miguel, sou de Espinho, atualmente a viver em Santa Maria da Feira. Era um cidadão comum, como muitos outros, uma grande vantagem de nós somos, até decidir que algo na minha vida tinha que mudar. E então eu trabalhava numa fábrica, era treinador de futebol também ao mesmo tempo, tinha ali muito pouco tempo e não estava satisfeito com aquilo que tinha. Estava com excesso de peso, mas não tinha noção disso, não era isso que eu queria mudar, porque com excesso de peso, para a nossa consciência estamos sempre bem, desde que a gente se sinta bem, a saúde fica em segundo, terceiro. Exatamente, não é? Enquanto não dói, não há problema, não é? Exatamente. Apareceu-me uma oportunidade numa altura difícil da minha vida, que eu tinha de me agarrar em alguma coisa para dispersar um bocadinho os pensamentos negativos. Apareceu-me esta oportunidade de abraçar um projeto nesta empresa e eu abracei. 99% das pessoas que iniciam a carreira na empresa onde eu estou iniciam porque são clientes satisfeitos
e se convertem para distribuidores e têm acesso na área do negócio também. Eu, no meu Fizeste caso, esse processo também, não é? Fizeste não. esse processo. Eu, no meu caso, eu estava com excesso de peso, mas disse, não, eu quero é ganhar dinheiro. O peso, Uhum. aquela mentalidade. Pronto, Pá. naturalmente, estou na Herbalife desde 2020. Uhum. Quando eu decidi acrescentar algo que me pudesse a longo prazo dar um bocadinho daquilo que eu queria, atingir Uhum. a profissão, ao fim de 14 meses passou a ser a minha atividade principal e única. Despedi-me ao fim de 14 meses onde eu trabalhava para fazer esta atividade e pronto. E ajudar algumas pessoas a entender um bocadinho o que é isto de nutrição. Tu estás a buscar um aspecto, temos as duas componentes. Uma que tem a ver com o tema, não é, em si, que é essa âncora da conversa, mas tu estás a dar um exemplo que serve não é de modelo, é um exemplo que pode representar muito daquilo que as pessoas passam quando nas suas vidas, à medida que vão lidando com as transições e com as circunstâncias que a vida vai dando, começam a perceber que se calhar não estão no sítio certo. E é preciso ter consciência da situação que estão a atravessar para perceber se o risco de mudar compensa o risco de ficar. Porque o risco de ficar muitas vezes também é um problema, não é? O risco de ficar muitas vezes, isso tem outro nome. Isso chama-se estar na zona de conforto, estar sem chatear, viver. Viver Uhum. dia a dia, trabalhar para pagar contas. E nós todos estamos formatados para isso, uma grande parte das pessoas estamos formatados para isso, e não colocamos as fortes capacidades que nós temos por descobrir que 4 mil. nós, mas que estão camufladas pela nossa mentalidade. Tudo acontece quando nós decidimos trabalhar um bocadinho do nosso desenvolvimento pessoal e conseguimos ver as coisas de outra forma e não só pegar no problema e viver do negativo que esse problema trouxe e não arranjar ali, nem que seja 1% de positivismo para pegarmos e conseguirmos pegar esse 1% e transformá-lo para nos tornar umas pessoas mais positivas e a nossa vida muito mais positiva ainda em desafios. A maneira como tu como reparaste que querias mudar de vida e que depois te deu fizeste essa busca de encontrar um lugar ao sol, não é? Como se diz. Esse é um processo que custa sempre, não é? E geralmente é algo que as pessoas todas atravessam quando realmente estão em fases complicadas da sua vida ou quando estão em fases em que se calhar a zona de conforto ainda supera o desconforto. Porque parece que temos que chegar a uma fase em que tem que ficar mesmo muito desconfortável ou temos que aparecer um aviso do médico a dizer, olha, se isto continua por aqui, você vai ter uma trombose ou um AVC brevemente e, portanto, você tem mesmo que agir sobre o seu problema. Exatamente, infelizmente temos que chegar a esse ponto, mas isso é a generalidade do nosso país, da maior mentalidade. Somos um país de reação e não de prevenção. Quase podemos dizer que a natureza humana, sabes que nós enquanto espécie, nós não somos um ser muito exigente. Nós somos cómodos, nós somos, é aquele princípio que vem da física que é a lei do menor esforço. E de facto, se eu consigo com menos esforço o mesmo resultado, ou se pelo menos eu consigo ficar dentro de uma certa funcionalidade, isto acaba por ser suficiente para a maioria das pessoas. O que faz com que as pessoas acabem por se acomodar, principalmente se passarem muito tempo numa determinada realidade, porque esse conformismo é tanto mais fácil quanto mais tempo se passa nessa realidade. Ou seja, é preciso algo na nossa vida para nós decidirmos fazer essa mudança, para escolhermos fazer essa mudança. Como, por exemplo, as dietas que as pessoas fazem, não é? Antes do verão, nós temos esta preocupação e eu vejo isso muito na clínica, de certeza que vês isso muito com clientes que querem emagrecer, se calhar chegam em maio, junho a dizer que querem em agosto estar com o corpo para o verão, não é? E o que é certo é que nós não conseguimos ter mudanças permanentes com dietas temporárias, tem que ser uma mudança de estilo de vida, não é? Exatamente, até porque na empresa onde eu trabalho, que está rotulada muito de várias coisas, principalmente por pessoas que não conhecem, como a gente diz, um cético é uma pessoa que não tem conhecimento. Nós somos uma empresa de nutrição e não de dieta, e não essas coisas todas. Nós
educamos as pessoas alimentarmente para que elas possam ter um estilo de vida ativo e saudável, tanto com os produtos que nós temos, tanto na alimentação do dia a dia. Trabalhamos na educação alimentar, porque vamos com o tempo entendendo que há muita falta de cultura alimentar, muita mesmo. As pessoas não se questionam, olha, eu ganhei peso, porquê? Se calhar foi um acumular de situações. Então, se é um acumular de situações, eu também tenho que fazer um acumular de situações positivas para me levar a ter um estilo de vida ativo e saudável. A situação... E o que é um estilo de vida ativo e saudável? Quando aparece um cliente a dizer, olha, tenho 105 quilos, 1,60 m de altura e quero emagrecer em 2 meses. Você ajuda-me? Pronto, nessa situação o que é que a gente faz? Nós marcamos uma sessão de coaching nutricional com a pessoa, se a pessoa não for, analisamos tudo, os 4 pilares, como é que está a nível de hidratação, como é que está a nível de sono, a nível de alimentação e a nível de exercício físico, e por norma há pouca gente a praticar exercício físico. E quando eu falo de exercício físico, eu falo de uma simples caminhada de 20, 30 minutos. Nem pessoas conseguem fazer. E depois para quem nos está a ouvir, que não se esqueça que uma caminhada por dia nem sabem o bem que vos fazia, não é? É verdade. E pronto, e isso é uma simples coisa onde as pessoas se agarram às desculpas, sempre. Não tenho tempo, não, ou é por causa do papagaio, ou é por causa do gato, é sempre há uma desculpa onde a pessoa se agarra. A parte interessante, realmente, um fator que é transversal e que estás a dar o exemplo, que é comum a quase toda a gente, é que as desculpas é a forma mais fácil de nós mantermos a zona de conforto. Exato. E quando nós falamos de uma caminhada de 20 minutos ou de 30 minutos, todas as pessoas têm 20 ou 30 minutos que gastam nos seus telemóveis, nas redes sociais, a limparem os ecrãs, não é? Com o seu indicador ou com o polegar. E o que é certo é que esses 20 a 30 minutos existem sempre em toda a gente. Quer se queira, quer não, a pessoa quando consegue organizar o seu tempo, esse tempo aparece. Porque é precisamente quando nós não respeitamos essa exigência que dizemos que queremos, porque a pessoa quando diz que quer tem que fazer, tem que executar, não é? Porque sem fazer o comportamento a mudança não acontece, não basta pensar nela. Exatamente, isso, o querer não basta ser da boca para fora. Para tudo na vida nós conseguimos ter resultados, quer a nível profissional, quer a nível, o que quer que seja, se tivermos a atitude certa e fizermos acontecer, pagarmos o preço. Muitas vezes as pessoas não querem pagar esse preço para ter o resultado, querem uma receita milagrosa que faça... Diz aqui a Happy Couples a dizer desculpas e resultados não conseguem andar juntos. É de facto, não é? Sem dúvida. Porque tem a ver com o sentido da responsabilidade, não é? Porque a pessoa, quando nós assumimos a responsabilidade individual, nós temos que esvaziar as desculpas, porque se eu tenho o poder de executar o meu comportamento e não faço porque arranjo uma desculpa, eu estou a desresponsabilizar-me daquilo que está ao meu alcance. Então isso baixa sempre a minha competência. E essa é uma relação que importa que nós consigamos aumentar na maior parte das pessoas e se calhar muitos dos nossos seguidores e da audiência, ao ver que muitas vezes definimos objetivos é mais fácil arranjar as desculpas do que de facto assumir a culpa quando de facto soubemos que tínhamos tempo e não fizemos isso. Porque graças a Deus o Sr. Bell inventou aí uma coisa que nos permite olhar, ver as horas e usamos o telefone para tudo, para ver as horas, agora já não existem relógios nem nada, aliás. Exato. Todos nós temos 24 horas por dia, não há aqui ninguém que tenha 25 ou 26 ou 27. É tudo uma questão e organizamos o nosso dia, porque o dia, se eu me levanto às 7, o dia já começou depois da meia-noite. Eu posso me levantar às 6 da manhã, das 6 da manhã às 6h30 posso fazer a minha caminhada, vou tomar o meu banhinho e vou trabalhar a seguir. Quando a gente arranja sempre maneira de fazer as coisas acontecer. E claro que eu no meu caso, o que eu costumo dizer aos meus clientes é que eu não vendo produtos. Eu vendo resultados e acompanhamento. O resto, produtos são apenas um auxílio e a maior parte, 90%, 95% do resultado não sou eu que eu faço.
Isso é como tudo na vida, não é? Portanto, não são os computadores, não é o facto de eu ter o melhor computador que vai fazer com que eu seja um bom informático, não é o facto de eu ter um bom telemóvel que significa que eu vá usar todos os recursos que o telemóvel tem. Aliás, a maior parte das pessoas não usa nem metade das capacidades e do potencial que os seus telemóveis têm e, portanto, quase preferem gastar um dinheiro acima daquilo que são os recursos que precisam, só por causa do que vai aparentar para os outros. E se nós, ou seja, isto toca muito nesta questão também da autoimagem, que é se nós vamos querer mudar de vida por causa da forma como os outros olham para nós estamos a dizer que o motivo da minha alteração de comportamento é a audiência. E se eu mudo por causa da audiência, então nós estamos perdidos, porque eu nunca vou perceber qual é o meu real valor. Não é? Porque o valor vai variar de acordo com a audiência. Isto agora anda muito em torno das redes sociais e eu tenho que fazer para parecer e não porque tem que ser, porque tenho que me sentir bem e estou a cuidar daquilo que é meu, que é o meu corpo, a minha saúde. Claro. Muito ir ao encontro daquilo que parece bem. Ora bem, tenho que meter umas fotografias de biquíni, eu tenho que estar... Não, eu tenho que estar bem de saúde, tenho que me sentir bem, porque quando os problemas acontecem, nós não temos consciência para pensar que se calhar é derivado de... Não, eu vou ao médico, trato o problema com medicação e está tudo certo. Não, nós podemos prevenir o problema. Como começamos esta conversa, podemos prevenir o problema. E depois entram as desculpas de que a minha vida não permite, tenho uma vida muito estressante, não tenho tempo quase para comer, não tenho isto, não tenho aquilo. A parte boa do que estás a dizer é que essas desculpas têm que ser ouvidas, não têm que ser deitadas fora. Ou seja, de um ponto de vista clínico, e quando nós trabalhamos isto de uma forma mais científica, o contributo que se dá às pessoas, e que é importante aqui juntar um pouco o trabalho na área do desenvolvimento pessoal que se vai fazendo na nutrição, nos PTs, etc. Juntamos aqui uma componente, quer da psicologia, quer da medicina, que é o respeito pela biologia. E o que é certo é que não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Ou seja, nós temos que perceber que para haver um corpo são, eu tenho que lhe dar os nutrientes adequados em termos alimentares, tenho que lhe dar o descanso necessário para que em termos de ritmos cronobiológicos que vai mexer com a fisiologia, com a parte hormonal, para uma normalização dos ritmos circadianos, que tem a ver com a exposição à luz do sol, que tem a ver com a reposição dos níveis de cortisol, que é a hormona do stress, em que durante à medida que o dia passa o cortisol vai baixando e durante a noite, graças ao ritmo de sono, o cortisol sobe e atinge um pico máximo de manhã. E se nós tirarmos horas de sono, porque nos perdemos nas televisões ou nos tablets ou nos telemóveis, deitamos às 2, 3 da manhã para acordar às 7 da manhã e depois vamos ficar mais ansiosos no dia seguinte, vamos ficar mais rabugentos, com muito mais desculpas, porque as desculpas estão a aumentar, ou seja, o número de desculpas que nós damos quando estamos cansados é de uma forma significativa maior do que quando nós estamos bem repousados ou pelo menos com o descanso adequado. Por isso, essa componente é fundamental. Aliás, temos aqui uma colega brasileira a dizer o sono, a Karine Lima, boa noite Karine, o sono, a alimentação, a atividade física, o lazer, a interação social, e, exatamente, estes pontos todos, mas pegando nesta parte biológica, e porque estavas a dizer que uma das primeiras fases que abordas é realmente perceber como é que são estes ritmos, porque se a pessoa não altera não normaliza estes ritmos para que fiquem mais saudáveis, não há alimentação, nem atividade física, nem trabalho que nos dê equilíbrio, não é? Exatamente. Então, isto para funcionar tudo na plenitude, da perfeição mesmo, é ter estes 4 pilares bem equilibrados e funcionais. Funcionais a funcionar. E o que eu deteto muitas vezes é que a nível de pequeno almoço, toda a gente sabe dizer que o pequeno almoço é a refeição mais importante, mas temos lacunas no pequeno almoço que é uma coisa que completamente desconforme. E aquilo que nós temos para dar muitas vezes ao cliente, o cliente não entende a diferença porque, lá está, queremos fazer umas panquecas bonitas para tirar uma fotografia, para meter num Insta Story, mas analisar o conteúdo da panqueca, nós estamos a fazer um lanche e não
refeição, porque não tem todos os nutrientes para ser uma refeição. Esse ponto é interessante porque se nós vamos nos alimentar para mostrar ao mundo o que andamos a comer e esquecemos de comer primeiro e só depois é que mostramos ao mundo, ou seja, cá está aquela coisa que é, se eu vivo em função da audiência e não de uma forma genuína e de dentro para fora, nós vamos quase sempre instalar o nosso equilíbrio. Ou seja, nós vamos aumentar sempre as nossas vulnerabilidades. Porque se nós variamos o nosso comportamento, a maneira de pensar muito em função da audiência, em que eu tenho que me esconder quem sou por causa da audiência, isto vai aumentar sempre as nossas fragilidades. E isso começa com estas questões dos ritmos de sono, dos hábitos alimentares, porque, como diz aqui a Happy Couple, a dizer, o ritmo de vida frenético de hoje em dia contribui imenso para a doença, para o distúrbio alimentar e emocional. Mas essa questão do pequeno almoço, que tal como o almoço e as outras refeições ao longo do dia, são escolhas que nós acabamos por nos esquecer que podemos fazer. Não é? Nós podemos fazer essas escolhas e podemos melhorar o nosso comportamento alimentar. E falando também do pequeno almoço, eu também reforço aqui a situação dos lanches, que também na mentalidade que eu falei há pouco, lanchar é colocar alguma coisa na boca. Umas bolachas, ou um croissant, ou seja, iogurte. Não se faz, mas não se fazem muito poucos lanches ricos em proteína. O que faz que o nível da fome aumente e chegamos à hora do almoço, o nosso almoço vai ser aquele almoço sem pensar, um prato, aquilo que eu costumo dizer muitas vezes, e eu costumo colocar algumas questões e a pessoa diz-me, mas eu como bem. Não, se calhar comes muito. Não comes muito. É muito. Sim, é isso. Pronto, é isso, não é comer bem. Às vezes, porque o que é que acontece? Eu comi bem, pá, também mal aqui. O que acontece muito é, eu coloco um prato à minha frente, a transbordar, sou uma pessoa normal. Eu coloco um prato ao lado, com um bife de frango, um bocadinho de arroz e legumes ou alface, estás de dieta. A pessoa normal, o prato de feijoada a transbordar, essa é que é a pessoa normal. Não, a pessoa normal é ela. Sim. É a mesma coisa quando vamos eu lembro de ir à aldeia muitas vezes e em eventos familiares e de amigos e aquela tradição portuguesa que é, mesmo que eu já esteja satisfeito, estão a pôr a comida toda à volta do meu prato para dizer, anda lá, come lá, que isto está bom, pega mais um bocadinho, não é? Que é este conceito de comer muito. Todos nós cometemos os nossos erros alimentares, que é completamente normal, somos seres humanos. Claro. A partir dos prazeres da vida. Mas depois... A vida era muito chata se fosse muito certinha, não é? Por isso é que precisamos de sofrimento e dos problemas. Claro que depois voltando ao hábito da rotina, esse estrago acaba por ir embora mais cedo porque voltamos ao hábito que tínhamos anteriormente. Agora, se andarmos aqui sempre com estragos, estamos a acumular aqui situações que vai ao encontro de problemas mais... É um ponto do que estás a dizer que é importante salientar, é que a resposta, e pegando aqui no que diz a Karina a comentar connosco, a dizer que quantidade não reflete qualidade, é verdade. Comer bem não é comer muito, não é? Em primeiro lugar. E o segundo fator é que o nosso organismo, em termos de funcionamento interno, quando nós temos gastrointestinal, o tempo que nós demoramos entre o alimento que chega ao estômago e a mensagem de que estamos satisfeitos em termos neurológicos, em termos do funcionamento cognitivo, para vir à consciência demora algum tempo. E é por isso que quando eu paro, quando ainda tenho apetite, provavelmente 20 a 30 minutos depois eu digo que comi bem e não estou empanturrado. Se eu continuo a comer e vou comendo, até o momento que digo, já não consigo mais, isto é sinal que eu já devia ter parado há 20 ou 30 minutos atrás. Porque o nosso organismo demora algum tempo a perceber a forma como nós realmente comemos demasiado. E por regra nós comemos demasiado, porque a maior parte dos portugueses, desde a infância até à idade adulta, nós neste momento estamos com crianças com excesso de peso, de uma forma muito significativa, e obesas,
em que já começamos a ver experiências de bullying na criança que é elegante. Ou seja, quem é elegante é que vem os outros com excesso de peso gozar com ela. Olha, armado em modelo, agora acha que é o top model. Não é? E isto é um problema grave, não é? Começamos a normalizar de uma forma... começamos a normalizar a obesidade como se fosse algo de uma aceitação incondicional. E isto está errado, porque a obesidade é doença. A obesidade não é para uma aceitação incondicional. A obesidade tem que ser considerada como algo de errado, em que as pessoas têm que perceber que aumenta de uma forma drástica o risco de doenças físicas e depois, obviamente, as consequências emocionais dessa realidade, não é? E isso é outra desculpa que às vezes também a gente ouve bastantes vezes, é a pessoa nos dizer a nós, eu sou assim obesa porque já é genético. Não, não é genético. A minha mãe já é... A tua mãe fez as escolhas dela, tu vais fazer as tuas. Tu segues o padrão da tua mãe porque aquilo que... É o junto, não é? Porque os hábitos alimentares são crescidos, são desenvolvidos dentro da nossa estrutura familiar, dentro dos ambientes que nós crescemos, não é? Por isso é que filhos de pais obesos tendem a ser mais obesos e filhos de pais magros tendem a ter filhos magros. Não é por uma questão muito... Ou seja, há uma componente que pode haver aqui uma componente genética, mas não é isso que explica a maior parte do excesso de peso. É claramente os hábitos alimentares e a forma como a família lida com as frustrações da vida, porque são as frustrações que nós temos muito na vida que depois nos leva a querer comer doces para compensar a frustração. Eu, por acaso, tenho uma história. Eu e a minha namorada fomos aqui à casa de um casal amigo, onde tinham pessoas. Estava lá uma rapariga com... Era obesa, já era grau de obesidade. E estava sentada no sofá com algo na mão. Sem nós abordarmos nada, a dona da casa disse, depois dela ir embora, ela disse assim, ela tem assim excesso de peso, mas ela até nem come muito e até come bem. E ela estava com um balde de gomas na mão, assim a comer. Ela... Qual era a necessidade de? Se calhar nenhuma, mas ela até come bem. Mas depois a gente diz assim, porra, se for isto, que quase certeza que é todos os dias estou a ver televisão. É verdade. Sim. Mas o problema é esse, é que os petiscozinhos, ou entre aspas, os petiscozinhos que nós vamos tendo nos intervalos das refeições, que nós nem reparamos que se comem, são aí que nós causamos os danos, não é? Porque, de acordo com um determinado peso, nós precisamos consumir um determinado número de calorias. E isto é o equilíbrio do nosso corpo, porque é esta biologia que precisa estar equilibrada entre o número de calorias que entram, que nós ingerimos, em relação ao que gastamos. Quem tem vidas sedentárias tem que comer menos do que quem tem uma vida muito ativa fisicamente. Portanto, se eu trabalho numa obra, se eu estou o dia todo a transportar tijolos, a pôr cimento nas paredes, etc., eu tenho que chegar a casa, vou precisar talvez umas 2.000 e poucas calorias, não é? Porque senão vou emagrecendo. Mas se eu tenho uma vida mais sedentária, para alguém com a minha altura e com o meu peso, eu devo ter entre umas 1.600 e 1.800 calorias, mais ou menos, para manter. Se eu começo a ficar muito carente, emagreço. Se eu começo a ficar excessivamente, a comer excessivamente, engordo. Claro. E o problema é que nós não reparamos como é que a fome se torna emocional no meio destes problemas que a vida vai dando. Que esse é o exemplo também, não é? Para passar tempo, para lidar com os problemas. Muitas vezes nós é que estamos a dar informação ao cérebro que temos fome. Na verdade, temos que se bebermos água, passa. Mas não, tem que comer. Não vou beber água e muitas das vezes acalma. A gente bebe água porque nós estamos a dar aquela informação do que é fome. Mas não é. E pronto, em relação ao que o André disse há pouco, do tempo que demora o cérebro a processar a comida e tudo mais, para além das inúmeras horas que nós temos de formação na empresa, eu também tirar um curso de nutrição e dietética, porque é sempre bom a gente absorver de todos os lados. E uma das coisas que foi precisamente, que a formadora falou, foi precisamente essa situação, que todas as refeições devemos começar com sopa. Porque a sopa, ao demorar a entrar, já está a passar a informação. Quando chegamos ao prato principal, já vamos comer menos, então já está lá. Sim. Já está um bocadinho reconfortado o estômago, não é? Chega lá, já pôs a cama, já trouxe as almofadas, já ficou ali um bocadinho ao pai espaço, não é?
está na hora de dormir. É assim um bocadinho. Exato. Mas pronto, são estas estratégias todas que nós temos que entender. Não são estratégias, é a realidade. Só que nós muitas vezes ocupamos a nós próprios. Não, são estratégias, porque ao fim e ao cabo são estratégias de comportamento que nos ajudam a melhorar os resultados em termos de performance alimentar para um corpo mais saudável, porque um corpo mais saudável consegue pensar melhor, ou seja, as nossas capacidades conseguem ser, o nosso nível de inteligência consegue ficar mais desenvolvido quando nós temos os nutrientes certos e temos a estimulação certa. E, portanto, se eu consigo ter o sono adequado, se eu consigo ter a alimentação adequada, com a quantidade de substâncias devidas e necessárias para o meu organismo, consigo ter a atividade física necessária para manter o corpo saudável, porque é muito mais difícil recuperar a forma do que manter a forma. Não é? E deves ter muita gente que deves perceber isso, não é? Que a diferença entre a recuperar forma, que aliás é um desafio muito maior para as pessoas, para começarem a recuperar das doenças, do que prevenirem as doenças. A prevenção é sempre o melhor caminho. E depois nós, quando estamos no processo em que nós estamos a pensar naquilo que estamos a ingerir, estamos aumentando o peso, nós estamos ao fim de 3 meses a dizer assim: epá, estou cansado de aumentar peso, vou parar porque não estou a conseguir mais. Não, mas estou num processo de perda, ao fim de 3 meses, eu se calhar já queria ter perdido 7 ou 8, só perder 3, vou parar. Também claro. Não tenho aquela preocupação quando estão a fazer as neiras, entre aspas, como eu costumo chamar, ter a preocupação de parar. Tem que ir àquele extremo para tomar essa decisão. Exato. Outra coisa que também acontece é as pessoas não recorrerem a profissionais. Quando digo profissionais, digo nutricionistas como nós, coaches de nutrição. A minha amiga está a fazer este plano, vou fazer igual a ela. Os corpos não são iguais, não tem que o fazer, ela tem que recorrer a alguém para... Nunca se que a cópia é sempre pior que o original, não é? E depois compram em qualquer lado, sem o acompanhamento e sem consultar um coach, e depois os produtos são sempre os culpados. Não, os culpados somos sempre nós. As coisas funcionam. Nós é que se calhar não as estamos a fazer bem. Claro. Porque... Temos aqui uma... Sim. Diz. Acaba disso. Diz lá. Você quer um plano para 30 dias. Ok, vamos fazer um plano para 30 dias. Os 30 dias, ora bem agora o sábado e o domingo. Vamos estragar, depois segunda-feira recomeça outra vez. Durante a semana, na quarta-feira, vou dizer assim: é só um dia. Ao fim e ao cabo, 2, 4, 6, 8 dias ao fim de semana, mais 4 de uma vez por semana, faz 12 dias por mês, e eu só estive 18 a cumprir o plano e 12 a estragar. Ou seja, claro. Depois, o que é que não funciona? É o plano, é o que quer que seja, nunca sou eu o culpado, é sempre o plano. Sempre. Exatamente, claro. Temos aqui uma pergunta do Marcos a dizer que como podemos melhorar o sono? O sono tem muito a ver com os ritmos que cada um de nós tem. E, portanto, o sono é um fator protetor em termos de recuperação de energias e também de reposição de substâncias e de normalização da nossa fisiologia durante a noite. De acordo com a área, com a fase noturna que nós estamos a atravessar, e uma forma de normalizar os nossos ritmos para que durante o dia, se nós tivermos aquele período entre 7 a 8 horas mais ou menos, que é o normal para a maior parte das pessoas, para conseguirem estar sem cansaço no dia seguinte a funcionar. O fator mais importante para nós conseguirmos normalizar o sono é percebermos o número de horas que nós dormimos, porque se nós dormimos sempre menos de 6 horas, isto é um fator que fica a prejudicar o sono. A mesma coisa, Marcos, outra sugestão é nós não variarmos muito as horas de deitar e de acordar, porque as alterações do ritmo biológico de acordar e de deitar têm implicações na forma como, de um ponto de vista hormonal, o nosso corpo vai preparar-se para produzir ou não produzir determinado tipo de substâncias. O que faz com que, se eu hoje me deito à meia-noite, amanhã deito-me às 5 da manhã, ora acordo às 9 da manhã, ora acordo às 2 da tarde, isto vai fazer com que o meu corpo fique baralhado. Ou seja, imaginemos que eu sou o cortisol
eu estou durante a noite a preparar-me para dormir e afinal o tipo não quer que eu recupere esta noite porque ele tem que ficar em stress até às 6 da manhã a dançar numa discoteca ou num sítio que eu não conheço. Então eu não vou conseguir relaxar ou normalizar o suficiente para eu conseguir recuperar e repor. Então, entre eu estar a alterar constantemente a hora de deitar e a hora de acordar, eu tenho que me preocupar em manter estes ritmos mais ou menos estáveis, talvez com um intervalo de 30 minutos, quer na hora de acordar, quer na hora de deitar. E mais importante, entre a hora de deitar e de acordar, o marcador biológico mais importante é a hora de acordar. Ou seja, se eu deito-me habitualmente à meia-noite e acordo às 7, e há um dia que me deito às 4 da manhã, eu devo preocupar-me nesse dia de exceção a continuar a acordar mais ou menos às 7, porque isso ajuda o meu corpo a normalizar mais rápido. Isto, por exemplo, é importante quando nós fazemos alterações de fusos horários, porque uma das formas de nós conseguirmos reduzir o jet lag é nós conseguirmos ter ritmos circadianos que estejam adaptados ao fuso horário onde nós estamos. E há formas científicas de nós conseguirmos ajudar a normalizar os ritmos de sono para que haja menos dias de jet lag. Ou seja, em vez de termos 3, 4 dias mal, podemos ter só apenas 1 ou 2 para tentarmos normalizar isso. Isso é o que os jogadores de futebol fazem quando andam um pouco aí pelo mundo a fazer os jogos de futebol. Não sei se estivessem em clubes internacionais, mas uma das experiências de quem está nos clubes internacionais é terem estes treinadores de sono para os ajudar a normalizar a adaptação ao fuso horário do mundo onde estão, para acordarem nas horas certas e dormirem nas horas certas. Está, porque há preocupação com o rendimento. Exatamente, claro. Enquanto temos estado a falar, se queremos estar disponíveis para, temos que caprichar em todos os pilares. E pronto, faz todo sentido, claro que sim. Temos ainda aqui uns comentários no meu caso, da Soares. No meu caso, depois de descobrir que tinha diabetes tipo 2, comecei a aprender a comer saudavelmente. Ótimo, não é? E a parte boa é que é uma doença que é tratável, ou seja, que dá para ir mantendo uma qualidade de vida boa, desde que a pessoa mantenha realmente uma preocupação alimentar contínua ao longo do tempo. O ideal é nós realmente conseguirmos manter um estilo alimentar saudável, que seja adaptado ao nosso organismo e que nos permita manter um peso adequado, porque o peso excessivo alimenta sempre o risco de nós termos problemas de saúde físicos e mentais. Temos aqui a Vivi Lemos ainda a comentar connosco. Antigamente o padrão da família era a obrigatoriedade por respeitarem tudo os nossos pais e avós. Isso já era ruim, mas hoje parece-me muito pior porque há muita confusão nas informações e demasiado. Sim, é verdade. O problema é que hoje em dia nós estamos em tantos mundos, com tantas referências à nossa volta, que a família traz uma referência, depois se calhar o grupo da escola tem outra referência, o trabalho tem outra, as redes sociais parece que não, mas as pessoas fogem muito para os mundos virtuais hoje em dia e isto torna-se tóxico porque nós não trabalhamos e não vivemos da internet, nós não vivemos do mundo virtual. E quando nós nos escondemos das relações sociais, esquecemos de horas de nos alimentarmos em condições por causa das redes sociais ou da internet. Alteramos ritmos biológicos e de sono por causa de maus hábitos noturnos. Tudo isto são pistas e sinais que se calhar quem nos está a ouvir está a reparar que se calhar tem que fazer aqui algumas intervenções importantes e mudança de comportamentos, não é? E felizmente, eu digo felizmente, já é um bocado tarde, mas nunca é tarde para tomar alguma decisão. Felizmente já há o cuidado nas escolas, haver aquela redução do sal e dos doces, para que não seja lá tão à mão. Mas o problema aqui é que a escola educa e nós pais, que eu também sou pai, muitas vezes descuramos essa continuidade da educação que vem da escola a nível alimentar. Chegamos a casa, pai, apetece-me ir ali a um sítio e comer um hambúrguer. O que é que acontece? Se calhar vamos 1 ou 2 vezes por semana só para agradar ao miúdo. Não, tem que haver também em casa. Claro. Esses bons hábitos, não é? O problema é que é mais fácil comprar o que já está processado e já está feito do que, de facto, a experiência de fazer. A parte interessantíssima disto é que
o ato de cozinhar é uma forma também de nós nos distrairmos e de ficarmos ligados ao mundo real. E pode ser um tema de conversa, por exemplo, numa família ou num casal. E pode ser uma experiência de interação de, através do YouTube, por exemplo, aprendermos a cozinhar pratos maravilhosos. Ou seja, a interação em si e não a dependência das tecnologias neste caso. Todos nós conhecemos à nossa volta, e se calhar até se passa dentro de nossas casas, que desde que o miúdo esteja quieto no sofá com o computador, está tudo certo. Mas por que não pegar, vamos para a cozinha, hoje vamos aprender a fazer um prato. Se calhar a criança até vai toda entusiasmada, porque vai aprender a cozinhar, e até vai comer aquilo com outro gosto, até pode ser algo que não gosta, foi ele que fez. Sim, sim. Podemos jogar desta forma. E aprenda a fazer. Quantas vezes nós desresponsabilizamos a capacidade de alimentação saudável dos filhos porque nunca os deixamos cozinhar, nunca os ensinamos a fazer as suas refeições. E também sou pai e desde os 4, 5 anos que eu cozinho com o meu filho e basicamente ele agora tem 8, já cozinha sozinho e se for preciso eu estou na sala sentado e ele faz o prato e cozinha comida, claro que não comida quente, não é? Mas ele preparando toda a comida, ele sozinho prepara tudo e põe na mesa e pegando na cozinha que fizemos juntos, põe em tupperwares separados no frigorífico e depois servimos aquelas saladas César frias, não é? De verão, que agora é bom para manter a forma, ou comermos então sopas, porque ele também sabe fazer sopas, e, assim, ou pizzas muito mais saudáveis feitas desde a farinha até ao forno, não é? Pronto, é uma dinâmica engraçada e com isso vamos dando alguma educação, alguma reeducação, se calhar no meio desse processo estamos a soltar algumas palavras-chave que queremos que entre no ouvido e que fiquem, e ele até absorve de outra maneira o que está sentado no sofá. Olha, filho, se calhar sabes que reduzirmos nos açúcares, se calhar é uma boa ideia. Exatamente. Sim, sim, sim. A forma é sempre totalmente diferente, claro que faz tudo. Porque senão os próprios rituais, estas questões alimentares, as questões das caminhadas, do exercício físico em conjunto, ou as caminhadas em conjunto, o cozinharem juntos, isto são tudo formas também de nós conseguirmos ajudar a criar uma melhor comunicação dentro das famílias e nas relações, para que a vida depois do trabalho não seja chegar a casa, pousarem as coisas, trocarem de roupa depois de um banho e depois ficarem todos num sofá a olhar para um telefone ou olharem para uma televisão. Isso, se identificam com este padrão, isto não é saudável de um ponto de vista de estrutura familiar. Ou seja, nós temos que potenciar o diálogo, a conversa, porque senão, onde é que as pessoas conversam? Nas redes sociais, nos WhatsApps, nos Messengers, etc. Não é? É mesmo essa. Temos aqui mais uma pergunta da Karine Lima, a nossa psicóloga brasileira aqui também connosco. Sopa é um prato delicioso e cultural, mas não nutritivo quanto pensamos, correto? Depende, não é? Nós temos a sopa de pedra. Aqui está a da sopa como uma entrada e depois o prato a seguir para complementar, não apenas só a sopa. Ou seja, uma coisa acaba por completar a outra. Estamos a falar do conjunto das duas coisas. Claro que tudo é nutritivo dependendo daquilo que colocamos lá dentro. Certo. Diz aqui a Isabel, na minha opinião, a educação alimentar parte primeiramente desde crianças em casa. Exatamente, não é? Mas se os próprios pais não sabem comer em condições, porque nós pais muitas vezes somos educados pelos nossos avós, os nossos avós fizeram o melhor que conseguiam, nós aprendemos com eles e só porque foi feito pelos nossos pais, nós também assumimos logo que está bem feito e esquecemos que nós temos erros transgeracionais que vão ficando dentro das famílias porque ninguém decide aprender que certos comportamentos estão errados. Isto acontece em termos alimentares, isto acontece em termos de ritmos de vida, porque há pais que não têm ritmos saudáveis de deitar e de acordar e os filhos aprendem isso por muito que os pais digam para eles irem para a cama. Porque veem os pais a não ir para a cama com uns ritmos adequados. E, portanto, nós acabamos por, muitas vezes, querer orientar e educar os outros, não servindo de exemplo. E nós temos que ser o exemplo para as mudanças que queremos ver em quem gostamos. Até porque há aqui uma situação, comparando nosso período de criança com o período atual de criança, isto sofreu uma transformação muito grande. Aqueles alimentos que vinham do campo da avózinha e dos animais da avózinha hoje já não existem mais. Os animais
num mês nascem e estão prontos para ir para o supermercado. Claro. Legumes, exatamente igual. Atualmente não existe fruta da época. Morango ao ano todo, há tudo o ano todo. Sim. Uhum. Faz com que tudo baixe o valor nutricional de cada alimento que entra na nossa Claro. Infelizmente esse padrão acontece. Aqui a Isabel também partilha connosco o caso das crianças e os jovens se gostarem de determinados alimentos, como a comida de plástico, bebidas cheias de açúcar e gás, os pais comprarem ou lhes derem em casa. É verdade, com certeza se adotarem esses hábitos pela vida toda. Claro, exatamente, Isabel. E, portanto, a questão é esta. Se nós dizemos para não fazer, mas nós fazemos ou facilitamos esses comportamentos e essas rotinas em casa, nós não vamos conseguir mudar comportamentos quando o exemplo que é visível e que se ouve e que se vê não é o adequado. Isto é tudo. Estamos aqui a falar de alimentação, mas o que diz respeito ao exercício físico também existe muito, muito vício. Isto falando assim um bocadinho em off, que ninguém nos está a ouvir. Porque eu ando no ginásio, vejo pessoas, eu tenho as redes sociais de muita gente, e o que eu vejo é que muita gente anda no ginásio não para ter resultados, anda no ginásio para arranjar espaço para chegar à noite e comer mais. Eu já treinei 2 horas no ginásio hoje, já posso comer o entrecosto todo. E se fazer o déficit calórico acaba por ainda estar acima de, ou seja, vai acabar por ingerir mais do dia do que aquilo que eu estou no ginásio no dia a dia. E depois Claro. o que é que acontece? Vou sair do ginásio porque não estou a ter resultados. Isso também, para fugir um bocadinho do padrão da alimentação, está um bocadinho ligado, mas no ginásio também acontece um bocadinho isso. Exato. E nesta altura do verão tem acontecido muito. Conheço gente que é PT, conheço gente que dá aulas de pilates em casa, conheço gente que trabalha como eu, e toda a gente sente que na altura do verão cai um bocadinho. Estamos assim, a coisa de um ano, em 2021 e já em 2022, houve menos preocupação com o verão, com o corpo de verão. Há sempre preocupação, mas olha, estou como estou, está tudo bem, o que é que eu evito? Tirar as partes redes sociais, mas de resto, está tudo bem, eu quero é comer e beber, estive a treinar 4 meses e a ter cuidado com a alimentação 4 meses para estragar semanas, 2 semanas, e já que está estragado por 100, estragado por 1000. É outra mentalidade que está estragado por 100, estragado por 1000. E há muita coisa... Exato, o problema é que essas rotinas vão fazer com que a pessoa acabe por, com esse argumento que muitas vezes dão de perdido por 100, perdido por 1000, nós estamos quase sempre a desvalorizar de uma forma permanente por causa de uma fase temporária. E isso é que se torna tóxico e torna-se prejudicial ao nosso equilíbrio. Portanto, as nossas vulnerabilidades aumentam quando eu transformo um comportamento de desleixo numa percepção permanente de que eu sou assim. Portanto, quando eu começo a achar que eu sou assim, eu estou basicamente a desistir de cuidar de mim de uma forma exigente, como eu digo que queria. Porque se nós demos a hipótese da pessoa não passar pelo esforço, ou seja, se tirarmos o esforço da equação, toda a gente gostaria de chegar ao resultado. Não é? E este é que é o maior drama. Não é? Quando tu lidas com estas pessoas que arranjam desculpas, qual é a melhor mensagem que terás para elas? Quando elas dão mais desculpas do que responsabilidade? A mensagem... assumirem a responsabilidade. A mensagem que eu deixo é que, para já, se a pessoa procura, é porque tem algum objetivo e está com o primeiro passo da atitude para querer mudar. Se procura, é porque já está a tomar já está a ter a primeira atitude, primeiro está a dar o primeiro passo. Mas depois não pode desistir da caminhada. Muitas das vezes, ainda esta semana respondi abri uma caixa de perguntas e respondi a uma pessoa que me disse que isso é caro. Ok, 21 refeições X. E esse X, tu sábado à noite tu gastas igual ou mais numa refeição. E eu estou-te a dizer o valor para 21. 21 com fazer o pequeno almoço, pelo menos. E aquilo que eu deixo a mensagem é definir prioridades. Se a pessoa quer mudar, claro que vai ter que ter sacrifícios, ok? Porque eu também ouço muitas vezes, mas muita gente pensa que Herbalife é batidos, não é só batidos, ok? É o padrão maior aos batidos, mas pode ser feito de várias formas. O importante é que seja ingerida aquela quantidade de nutrientes.
Uhum. E a mensagem que eu deixo a essas pessoas que são mais vulneráveis ou que para elas comer é meter algo na boca, um prato cheio, é que o nosso corpo reconhece nutrientes e não alimentos. O meu corpo não precisa de batatas, de carne nem de arroz. O meu corpo precisa de hidratos de carbono, proteína, sais minerais, e por aí fora. Exato. É isso que nós temos que perceber que ganhamos mais a tomar a atitude de querer mudar e fazer por isso. E Uhum. o nosso corpo precisa sempre de 21, 30 dias para se habituar a novos hábitos. E muitas das vezes, ao fim de 10 dias, estamos a desistir. E acima de tudo, não se esquecerem da hidratação, porque beber água é o fator âncora de um corpo são. Pirâmide. A água é a base da pirâmide. Claro. Muito, Temos aqui, sim, diz sim. isto. Muita gente não está disposta eu não consigo, ou de inverno é mais difícil. Não, consegues. Há sempre Claro. estratégias. E Sim, sempre. eu trabalho o dia todo sempre com uma caneca e com água permanente. E sei que no final do dia, se a minha garrafa, porque eu tenho sempre duas, uma para mim e outra para os meus clientes, a minha tem que estar sempre vazia no final do dia, porque se não estiver vazia, eu não bebi aquele litro de água que eu sei que deveria ir mantendo hidratado ao longo do dia. Então, quando eu Para digo, terminar, só para terminar esta diz parte, isto. sim, um homem deve ingerir 1 litro de água por cada 20, por cada 30 quilos do corpo, as pessoas ficam logo alarmadas. Aí Uhum. eu tenho que beber 3 litros. Se beber 2 já é perfeito. E aí isso faz logo Mas, uma. mas que não entrem em obsessões, porque estamos, quando falamos de água ou de líquidos, podemos estar a incluir a sopa, podemos estar a incluir um batido, podemos estar a incluir iogurte, ou seja, tudo que envolve líquido, não é? Não Até é aquele. necessariamente que temos aquela obsessão só com a água, não é? Exatamente. Bom, temos aqui, para terminarmos o comentário da Happy Couple, infelizmente a maioria das pessoas valida com o seu subconsciente que não merecem estar no seu melhor. É uma forma de boicotarem, de facto, não é? Acaba por boicotar o seu próprio valor com essas lógicas de se conformarem que são assim. Eu vejo pessoas de 50, de 40, de 60, de 70 anos que escolhem mudar de vida, que escolhem quererem cuidar melhor deles próprios, entram nas reformas e começam a cuidar melhor fisicamente de si próprios. Vejo pessoas que quando mudam de emprego, por causa da experiência, da transição que fizeram, decidem cuidar melhor e nunca foram tão cuidados com o corpo ou tão saudáveis fisicamente. Aliás, tu és um exemplo disso, não é? Da tua mudança de vida e essa escolha que fizeste. E, portanto, nós temos que aproveitar as experiências que vão acontecendo para justificar a responsabilidade individual do autocuidado do que dar as desculpas para continuar a desleixar-nos à medida que a idade passa e que a vida passa. Porque quem paga a conta nos primeiros 40 anos de vida do que nós fazemos são os outros 40 anos de vida a seguir. Exatamente. E também a mudança corporal com a mudança dos hábitos alimentares vai trazer a melhor autoestima e mais confiança na pessoa. Isto é meio uma coisa que leva a dizer isso, é porque há muita falta de confiança e não gostam daquilo que veem ao espelho. Também é Claro. importante. Uma última pergunta aqui da Isabel. Porquê é que o nosso organismo pede mais açúcar, como chocolate ou doces, em determinados dias? Porque tem a ver com que dou carências nutricionais ou, acima de tudo, com problemas ou com situações de frustração emocional que, de um ponto de vista neurológico, são compensadas pelo prazer do paladar. E o paladar é uma das formas mais rápidas de nós compensarmos as nossas frustrações, já que elas são complexas em muitas circunstâncias, é através dos órgãos sensoriais básicos. Portanto, ou através do paladar, ou da audição, ou do tato, ou seja, tudo que são experiências mais sensoriais vão poder compensar muitas vezes as nossas frustrações. E é mais fácil, para o bem e para o mal, é a boca, não é? Nós morremos pela boca, não é? Como diz o peixe. E muitas das vezes estamos num processo de boa alimentação, a perda de peso, temos muito aquela coisa de olhar para as quilocalorias que tem. E muitas vezes temos de reduzir ao máximo. Isso leva-nos depois a ter essas falências que nos leva a recorrer. É preferível comer, ingerir boa quantidade de quilocalorias em coisas boas do que ingerir Claro, a quantidade com coisas menos boas, são esses açúcares processados, essas coisas todas. sim. Uma refeição a ter 300 quilocalorias, muita Uhum. gente a dizer que é muito.
Claro. Por isso, Por isso é que nós temos que saber medir o que é que nós precisamos, procurar quem sabe para nos ajudar, para conseguirmos melhorar os nossos comportamentos. Sr. Miguel, foi um gosto ter-te aqui no programa, foi uma ótima live, acho que demos aqui algumas luzes e alguns conselhos importantes para, para a nossa audiência. Quem não nos segue, convido a seguir-nos, portanto os nossos canais estão disponíveis aqui no Instagram. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e também vai ser colocada em diferido a seguir no YouTube. Se ainda não subscreveram os canais, convido-vos a subscrever. No YouTube é exatamente igual, no meu caso, é Drivandro PHD e encontram lá o meu canal. Se esta live foi útil para vocês ou para alguém da vossa rede, façam gosto, porque isso é bom em termos dos algoritmos aqui das redes, e partilhem com quem acha que esta live pode ser importante para aprender algumas coisas. Portanto, um abraço estoico a todos e até à próxima. de minha parte, quero agradecer o convite, agradecer as pessoas que estiveram cá, e se realmente os corpos são todos de verão, só é essa cuidado do verão, que o verão é. Um abraço então. Tchau. Abraço grande, tchau, obrigado.